Bendiciones, Pastor Fernando Álvarez, el pastor de la multitud, misionero Lucien Costa, desde España. Yo invito a todos los hermanos de habla hispana que vaya a YouTube y ponga el nombre Fernando Álvarez y oiga las prédicas del pastor. El pastor de la multitud, el pastor que predica la verdad genuina de Dios. Internet para todo el Brasil y para todo el mundo. Que Dios bendiga a todos los hermanos que escuchan esa hermosa y bendecida predicación genuina de la palabra de Dios del pastor Fernando. Que Deus lo bendiga. Shalom. Com alegria no coração, eu convido você para se banquetear comigo agora. Vamos comer o alimento que o diabo não come, que é a palavra de Deus, né? Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia, e quem não tem nada não dá nada. Livro de 1 Reis, capítulo de número 22, e eu quero ler apenas o versículo 22, que diz assim a poderosa palavra de Deus. E o Senhor disse a ele, com que? E ele disse, eu sairei e serei na boca de todos os seus profetas um espírito de mentira. E ele disse, se tu o enganarás e também obterás o intento, vai e faz assim. Amados, aqui está um texto da Bíblia que traz uma palavra, uma história. Eu gosto das histórias dos profetas, o papel que ele desenvolveu, as lutas que eles enfrentaram, o comportamento, sabe? Eu gosto de ministrar porque aí nos ensina, nos aproxima de Deus. O nosso dia a dia, ele tem que ser abençoado. E existem inúmeras coisas que, se nós não tivermos cuidado, nós perecemos, irmãos. Por isso que é importante buscar ouvir a palavra de Deus, sabe, se encher do poder de Deus, porque você aprende. Existem muitos homens de Deus que sofreram, pagaram um preço altíssimo para manter o ministério, manter, sabe, a obra, fortalecer os irmãos, como Paulo. Paulo foi um homem que viajava, visitava, orava, chegou até a fazer fogueira, fazer fogo para aquecer os irmãos por conta do frio. Amor, carinho, é vontade, sabe? É dedicação. Essas coisas, irmãos, dentro das igrejas hoje, elas estão se acabando, irmãos, pouquinhos. As pessoas, sabe, já não se interessa mais em fazer a vontade de Deus. Hoje em dia nós se deparamos com todo tipo de gente fazendo a obra de Deus. E não é assim que funciona, não. Quem quiser que esteja enganado e continue enganado, que fique agora. As coisas de Deus é coisa séria, irmão. É séria, acredite nisso. Esse texto da Bíblia nos traz uma história quando fala da verdadeira profecia de Micaías. Quem era Micaías? Micaías, um grande homem de Deus, usado, um profeta, né? E a história revela que Micaías, ele
foi um profeta de Deus em Israel, e diz a Bíblia que no tempo do reinado do rei Acabe, e a história do profeta Micaías ficou conhecida especialmente por sua profecia. Tremendo, tremendo. A profecia que Deus usou ele é que foi sabe? Marcou a história dele quando ele disse a Acabe, irmão. Ele disse a Acabe, foi o que marcou. Tem coisas que marcam a nossa história, marca a nossa vida, marca a tua vida, sabe? E o que marcou a história de Micaías é a profecia que ficou conhecida até hoje. Quando ele disse a Acabe, que Acabe se prende, quando eu voltar vai morrer, vou matá-lo. E ele disse, vai, se tu for e tu voltar, Deus não falou na minha boca. Disse, vai, tu vai e não volta mais não, rapaz. Meu Deus, que coisa tremenda. Oh, que palavra boa, palavra forte. Então, queridos, Micaías ele ganhou respeito quando aconteceu a situação, foi. Quando a notícia chegou, irmão. Quando a notícia chegou, meu Deus do céu, que comentaram e disseram, olha, Acabe morreu. Foi, morreu. E quando Micaías disse isso para ele, houve um registraram a respeito do que Micaías tinha falado. Por quê? Porque eles iam usar o que Micaías falou contra o próprio Micaías. Não tem gente que usa as suas próprias palavras, aquilo que você fala, exatamente com a intenção de prejudicar você. Você falou isso aqui, você, né? Deu para entender? Então, o rebelde do Acabe foi, e ele disse, se tu foi, tu voltar, Deus não falou na minha boca, tu vai, não volta mais não, rapaz. Ei, o senhor vai, não volta mais não. Aí tá vendo, não gosto dele não. Prende, mantém ele aí com água e pão, quando eu voltar, ele morre. Aí foi quando Micaías, ali não foi revolta, não foi fúria, não foi porque Micaías ficou chateado, não foi porque Micaías lançou uma palavra diabólica, não, foi natural. O que Deus colocou na boca dele, diz agora para ele aí que ele vai, mas ele não volta. Se prende, quando eu voltar, tu vai, mas tu não volta, rapaz. E ficou conhecida e reconhecida, sabe? Micaías, quando se fala de Micaías, nós lembramos dessa situação. Então, a história, ela é construída, a história de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, aleluia, de um profeta, de um escolhido, de uma mulher escolhida por Deus. Existe uma história, um trajeto, existe um caminho, existe uma rota, sabe, irmão? Existe, isso é uma coisa normal que é necessária. Diz a Bíblia Sagrada que e o mensageiro que tinha ido chamar Micaías falou dizendo, eis que as palavras dos profetas, uma mesma voz anuncia ao rei coisas de bem. Seja agora, pois, a tua palavra conforme a palavra de algum deles, e anuncia o bem. Observe comigo, Camanto, Delerigio, Shabadakalada Kamarai. Meu Deus do céu, que palavra forte. Observe comigo no capítulo de número 22 e o versículo de número 13. A Bíblia diz que o mensageiro que tinha ido chamar Micaías falou-lhe dizendo,
ele, na verdade, disse: Micaías, as palavras dos profetas, uma mesma voz anunciam ao rei coisas de bem. Ele estava dizendo: todos, Micaías, que já foram falar para o rei, as palavras são boas e você não vai ser diferente, não. Disseram a ele: seja, pois, a tua palavra conforme a palavra de algum deles, e anuncia o bem. Que coisa, hein? É para tu falar como eles falaram. Eles disseram as palavras que ia dar tudo certo, vai dizer a mesma coisa. Não. Micaías profeta, irmão, diferente. Hein? A Bíblia diz que os verdadeiros profetas, sabe? Os verdadeiros profetas são raros, né? Raras vezes falam que é bom, pelo menos, acerca do tempo presente. Raramente. Olha, desconfie quando você vê um profeta falando coisa muito boa, viu? Deus usa. Agora, cuidado, tem que ter cuidado. Tipo, deixa eu explicar a você melhor. Uma pessoa está toda troncha. Aí chega um profeta falando que, sabe, irmão, uma pessoa está toda desorganizada. Aí o profeta vem, e um exemplo, aí o profeta vem e diz: eu, Senhor, estou me agradando de ti. A pessoa fazendo tudo quanto não presta. Como pode? É contradição, irmão. Deus é Deus. Não. Aí tem que ter cuidado, sabe, irmão? Tem que ter cuidado. Faz um tempo que eu não bato nesses falsos profetas, né? Nesses mentirosos. Nesses que dizem que são, mas não são. Nesses que dizem que tem, mas não tem. Eita glória! Eu sou um preservador, irmão. Eu sou um preservador da palavra genuína, do ensinamento que traz edificação. Oh, Espírito Santo de Deus! Por isso que nós temos que ter cuidado. Se uma pessoa está com a vida desregulada, como pode Deus usar um profeta dizer que está se agradando? Não, não. E Deus vai apoiar. A intenção de Deus é levantar, é mudar a história. A intenção de Deus é abençoar a pessoa. Como é que Deus vai dizer? A pessoa está toda desmantelada, eu estou te agradando. É Deus? Não, irmão. É o profeta se usando. E nós temos que ter cuidado. Sabe? Micaías respondeu para os mensageiros. Tem que ter cuidado com os mensageiros que chegam, né? Eu já me deparei com muitas coisas na minha vida, com muitas coisas na minha caminhada. Já falei aqui outro dia, que um dia eu fui convidado para pregar na igreja, né? Que não foi a primeira vez, nem foi a segunda, nem foi a terceira. Como eu já andei tanto nessa terra, fazendo a obra de Deus, e ando. Né? Ainda tem saúde para andar, a gente anda até não der mais. Quando não der mais, aí procuramos o nosso lugar. Não é assim, irmão? É assim. Quando não der mais, eu digo: agora eu me aquieto. Aí, obrigado, Jesus, pela honra, a oportunidade que o Senhor me deu. Mas enquanto tiver vigor, enquanto tiver, sabe, a autoridade do Deus grandão para fazer a vontade, eu vou fazer. Então, no capítulo de número 22, versículo 14, de 1 Reis, diz que Micaías então respondeu: vive o Senhor, que o Senhor me falar, isso direi. Eu fui pregar numa certa igreja e eu lembro que o pastor me chamou para um gabinete pastoral, e lá ele queria me contar, queria me contar o problema da igreja. Eu disse: não, pastor, não, deixa eu pregar, homem, depois a gente conversa, é melhor. Antes da pregação não é bom, não. Não, mas é exatamente sobre... Não, pastor, é porque é ruim para mim. Entenda, e fui saindo, e eu agradeço o senhor aí. Depois a gente conversa, dá tempo para a gente conversar. Agora não. Eu estou concentrado, já está perto já
né? O culto já vai começar, vamos para a igreja, bora orar um pouquinho lá, pastor, que eu gosto de orar um pouquinho quando eu chego. Bora orar um pouquinho. Ele não gostou muito, mas foi, né? Em outra situação, um certo pastor, que eu não digo o nome por ética, e se for preciso dizer, eu digo, né? Ele me convidou, quando chega lá na igreja, ele me dá um texto, uma passagem da Bíblia, e veio dizer para mim, a igreja está precisando ouvir essa palavra aqui, pastor. O senhor prega nessa palavra aqui, porque a igreja está precisando, pastor. Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo. Sim, irmão, porque tu não prega, né, irmão? Mas tá certo, tá bom. Irmãos, eu sou de Deus, irmão, da obra. E eu sou doido, não, sangue e fogo, não. Então, é muita coisa que a gente vê. Pastor, isso é escândalo. Não, é porque isso acontece mesmo. A igreja precisa saber, sabe, irmão, para que não caia nessas coisas. Como as pessoas me conhecem e sabem, eu nunca preguei em lugar nenhum pago, ninguém nunca me pagou para pregar. Agora, por isso que eu tive a autoridade de não fazer o que o homem queria. Porque quando se paga, aí se exige. E as pessoas cedem. Sabe, irmão? Minha gente, o bom é pregar a palavra de Deus com inspiração. Quantos que pregam sem inspiração nenhuma? E isso não é bom. A igreja nota, o povo vê. Meu Deus. Amanto, deleguio, cama. Quantos que pregam sem inspiração nenhuma? Não tem inspiração, irmão. Quando você para ouvir, meu Deus, não tem, tá solto, tá zero, tá sem inspiração. Quando eu não tô com inspiração, eu não prego. Eu tenho que estar inspirado pelo Espírito Santo de Deus para pregar essa genuína, essa palavra poderosa, porque sei que ela vai surtir efeito na vida das pessoas. A Bíblia Sagrada nos revela que eles disseram, todos que foram lá falaram bem, vai dar tudo certo e tu não vai ser diferente. E Micaías diz no capítulo número 22 de 1 Reis, versículo 14, e Micaías então respondeu-me o Senhor, o que o Senhor me falar, isso direi. Meu Deus, eita Deus tremendo. Aleluia, aleluia. Cadê os crentes que tem glória, glória, glória? Meu Deus. Micaías disse, eu vou falar o que o Senhor me falar, isso direi. Que autoridade tremenda. Os mensageiros pensaram que Micaías ia abrir mão, sabe? Ia ter medo deles, não. O que o Senhor me falar, isso direi. Ele disse, o que Deus me disser eu falo. Sabe, irmão? Eu fico pensando comigo, é verdade, eu fico pensando comigo. Eu procuro, não é? Claro, é uma luta, é difícil, a gente sabe. Mas eu procuro muito seguir, sabe? Eu peço muito a Deus que Deus nos dê homens como Micaías. Homens ousados, meu Deus, homens verdadeiros na palavra, no comportamento, sabe, irmão, no dia a dia. Ó, irmão, não tem coisa melhor, acredite nisso, não tem coisa melhor do que você conviver, você viver, sabe, você ter amizade, você ser amigo de pessoas verdadeiras. Não tem coisa melhor, não. Micaías, ele foi um profeta verdadeiro. Sabe, homens como Micaías, que, na verdade, o dinheiro não compra, não comprou. O dinheiro não comprou Micaías. As regalias que ele ia receber, obter, era muito grande, irmão. Mas ele não se compromete, sabe? Ele não se comprometeu a
sua mensagem, que só ouviram. Assim diz o Senhor, que não temerão entregar a palavra a um mundo perdido, moribundo, sabe, irmão? Sabe, um homem cheio de Deus, ele disse, é o que Deus me falar, isso eu direi. Está escrito na palavra. E a Bíblia diz que veio ele, pois, ao rei, e o rei lhe disse, Micaías, iremos pelejar contra Ramote e Gileade, ou deixemos de ir? Ele que perguntou, irmão, se era para ir ou deixar de ir. Está na Bíblia, não sou eu. Capítulo 22 de 1 Reis, versículo 15. Ele perguntou, como é que é? Iremos pelejar contra Ramote e Gileade ou deixaremos ir? E ele respondeu, sobe e serás próspero, pelo que o Senhor entregará nas tuas mãos, nas mãos do rei. Observe comigo, ele disse, sem dúvida, o tom zombador de Micaías demonstrava, sabe o que, irmão? Que as suas palavras eram irônicas, sabe? Mas o tom vazio de Acabe já tinha mostrado a Micaías que o rei não era sincero, meu Deus, e que ele não tinha interesse em conhecer a vontade do Senhor. Irmão, o que mais tem são pessoas que não têm nenhum interesse de conhecer a vontade de Deus. E o Deus grandão manda dizer para você, quando você se interessar em conhecer a minha vontade, eu vou lhe abençoar, eu vou fazer grandes coisas na sua vida. É importante conhecermos a vontade de Deus para nossas vidas, irmão. É importante. Você que está aí, se interesse mais. Se interesse. Se interesse, procure saber. Shabadakalargiofá, Belebidikiminchos. Se interesse a partir de hoje, se interesse, procure saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, desperte esse interesse dentro de você, procure saber qual é a vontade de Deus. Sem interesse, irmão, eu preciso me interessar, eu me interesso, eu procuro saber, Deus, para onde é que o Senhor quer me levar? Senhor, eis-me aqui. Deus, eu sempre procuro isso aqui, não estou tocando trombeta, nem querendo demonstrar ou mostrar espiritualidade acima de A e B, não. Jamais, sangue e fogo nesse negócio aí. Mas é importante, irmão, nós procurarmos saber qual é a vontade de Deus, o que Deus quer para a gente, sabe? Irmão, a Bíblia diz que os homens não tinham interesse de conhecer a vontade de Deus. Procura conhecer a vontade de Deus. Conhecendo a vontade de Deus para a tua vida. Procura conhecer. Procure conhecer. Meu Deus, é o que Deus quer comigo mesmo nessa terra? Senhor, qual é a tua vontade para comigo? É o quê? Em que área o Senhor quer me usar? Meu Deus, conheça a vontade de Deus, conheça. A Bíblia Sagrada diz que ele não queria nada com Deus. Mas nós vamos procurar conhecer. Conhecendo a vontade de Deus é o tema da mensagem hoje. Conhecendo a vontade de Deus, conheça a vontade de Deus para a sua vida. E você vai ser bem-sucedido, glória a Deus.
Você já sabe qual é a vontade de Deus ou não? Se você não sabe, procure saber, vá orar, vá buscar, desça, se humilhe, jejum, e o Senhor vai te mostrar qual é a vontade dele para a tua vida, para o nome dele ser glorificado através da tua vida. Meu Deus do céu, conhecendo a vontade de Deus, Micaías, ele sabia que o povo não tinha interesse em conhecer a vontade do Senhor. E mais que Acabe queria que os profetas lhe falassem coisas suaves e profetizassem engano. Está no livro de Isaías 30:10. Nós temos que ter cuidado, irmão. E lhe disse o rei: quantas vezes tenho que te conjurar que não me digas, a não ser a verdade no nome do Senhor? Observe comigo que ele disse: ó rei, quantas vezes, rei, tenho que conjurar que não me digas, a não ser a verdade. O desejo fingido de Acabe, porque quando Micaías disse isso em tom, sabe, em um tom que chamou a atenção de Acabe, ele pegou e disse: quantas vezes que eu tenho que te conjurar que me digas a verdade, somente a verdade, no nome do Senhor. Na verdade, isso aqui foi um desejo de Acabe para Micaías, dizendo: quantas vezes que eu tenho que dizer, é para você falar a verdade, sabe? Ele sabia que o que Micaías estava dizendo, ele disse: me diga a verdade. Esse desejo da verdade, ele era fingido. Você já se deparou com alguém que sabe? É a verdade, viu? Você tem que dizer a verdade, porque e quando você diz a verdade, a pessoa incha, fica com raiva. Oh, que palavra boa! Quem não gostar que coma menos. É a palavra, não tem nada a ver. Meu Deus, quando você fala a verdade, incha, fica com raiva. E por aí vai, sabe? Por aí vai. Eita glória! Ele disse: quantas vezes? Quantas vezes? Ele disse: está escrito no capítulo de número 22, versículo de número 16, e lhe disse o rei: quantas vezes tenho que conjurar que me fales a verdade, somente a verdade. Quantas vezes? Sabe o que é conjurar, irmão? Sabe o que é conjurar? É conspirar, tá? Ele disse: quantas vezes? Quantas vezes que eu tenho que conspirar? Por aí, irmão. Quantas vezes? E conjurar é conspirar, exorcismar. Quantas vezes, ele disse a Micaías? Quantas vezes? Associar-se para determinado fim. Diz: quantas vezes tenho que te conjurar, hein? Te associar, conspirar contra ti. Quantas vezes? Me diga, a não ser a verdade, no nome do Senhor. Esse desejo de Acabe não era um desejo verdadeiro. A Bíblia diz que ele era fingido. Meu Deus, você tem que ter cuidado com o desejo fingido de alguém ao teu respeito. Você tem que ter cuidado, irmão. Você tem que ter cuidado quando alguém tem o desejo tudo de bom. Esse desejo é fingido, é mentira de Satanás. Cuidado, abre teus olhos, mulher. Vigia na terra, procura conhecer a vontade de Deus. Conhecendo a vontade de Deus, cuidado. Cuidado, porque nem todo mundo que te deseja, que deseja a
verdade da tua boca é teu amigo, quer o teu bem. Tenha cuidado com os desejos fingidos, mentirosos. Meu Deus do céu. Oh, glória ao nome de Jesus. Só os crentes que têm glória glorificam o nome do Senhor. Cuidado com os desejos fingidos. Seu desejo está aí contigo, é mentira. Mentira de Satanás, você não deseja nada, cão. Oh, glória a Deus. Quem não gostar que coma menos, eu não tô nem aí, quero nem saber. Coma menos ou não coma nada, meu filho. É, pastor, essa daí não dá para comer mesmo não, tenho nada a ver. Tenho nada a ver. Você que está aí, cuidado com os desejos fingidos. Ah, eu desejo tanto estar aí perto de tu. Eu desejo tanto que tu estivesse aqui quando não. Mentira. O desejo fingido de Acabe, ele estava fingindo, irmão. Vai, Micaías, fale só a verdade, somente a verdade. Mentira. Ele não queria não, ele não gostava da verdade, ele não vivia na verdade. Quem vivia perto dele, ele não era da verdade. Não trabalhava com a verdade. Meu Deus do céu. Não crescia com a verdade. É a palavra, quero saber não. Acabe, ele disse, o desejo fingido de Acabe, de ouvir a verdade, foi comunicado para o benefício de Josafá. Na realidade, Acabe não tinha desejo nenhum de escutar a verdade. Tinha não, irmão. Tinha não. Eu prego com total autoridade sobre isso. Ele não tinha. Eu tenho um respaldo bíblico, eu estudei, eu procurei saber. Meu Deus, eu pesquisei, eu corri atrás. Decalar God, meu Deus do céu. Ontem eu fui dormir tarde, fiz uma mini vigília ontem, ainda fui dormir um pouquinho mais tarde. Porque o Deus grandão colocou essa palavra aqui no meu coração. Eu digo, Deus, eu preciso descansar, Senhor. E o Senhor disse, você vai comer primeiro a palavra que você vai ministrar, porque eu tenho uma palavra para alguém aqui. Eu digo, Deus, então tá bom, eu vou ler. Aí eu fiquei lendo, e a hora foi, meu Deus do céu, oh, que Deus bom. E eu não tenho que aclamar não, só dou glória. O pouquinho de tempo que eu durmo bem. E eu durmo algumas horinhas só, mas o pouquinho de tempo que eu durmo, o Deus grandão renova minhas forças, como se eu tivesse dormido 8 horas por dia. É pouquinho, é menos de 5 horas, pastor, menos de 5 horas, geralmente. Nunca durmo esse tempo todo assim, não é? Mas é a obra, eu vou me gastando na obra. Porque quando for lá na frente, eu não vou me arrepender, dizer, mas rapaz, eu podia fazer tanta coisa. E não fiz. Eu podia dar o meu melhor e não dei. Não, eu não. Quando chegar o meu tempo, eu vou dizer, meu tempo chegou, parei. Mas eu fiz a vontade de Deus todas as vezes que Ele me deu a oportunidade. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Glória ao Rei da Glória. Você que está aí, se alimente desta palavra, alegre o seu coração. Cuidado com Acabe, que Acabe finge que quer o teu bem, mas não quer. Que Acabe finge que quer a tua prosperidade, mas não quer. Meu Deus do céu, é a Bíblia, não tem nada a ver a palavra. Ele não queria. Meu Deus, minha espinha fica pegando fogo. E pastor, coração bate forte, a espinha chega e esquenta. Glória! Glória ao nome de Jesus. É a palavra eu já disse a você. Essa palavra, ela corre na minha veia, no meu sangue, ela circula, sabe, irmão? Ela passeia, meu Deus do céu, e tem hora que quando ela esquenta a espinha, meu Deus do céu, ele não gostava da verdade. Ele estava fingindo. Me diga só a verdade. Mentiroso era Acabe. Também, quem era a mulher dele. Sem qualidade, Jezabel, querendo matar os homens de Deus. Né? Elias, sabe? E a Bíblia diz que então ele, Micaías, disse, eu vi todo Israel espalhado. Isso que era verdade? Eu sei que tu não gosta, mas eu vou te dizer. Eu vi. Ele disse, eu vi. Está escrito, capítulo 22 de 1 Reis, versículo 17. Ele disse, eu vi todo Israel espalhado pelos montes, como ovelha
que não têm pastor. Eu vi, Israel todo espalhado. Meu Deus, que coisa tremenda, não é? E o Senhor disse, esses não têm Senhor. Volte-se cada um para a sua casa em paz. Acabe, irmão. Sabe o que ele disse para o povo? Isso aqui ele disse para o povo, quando Micaías transmitiu que viu o Israel espalhado pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. Aí aqui foi Acabe dizendo, o Senhor disse, estes não têm Senhor. Volte cada um para a sua casa. Ele está dizendo, esse aí não tem o Senhor dele, não. Despediu o povo, disse, voltem todos para casa. Acabe, ele era, podemos dizer, a história, o estudo, não é? Revela que Acabe, ele mostrava apacentar o povo, cuidar do povo, sabe? Mas Acabe era um falso pastor e, crendo ou não, ele estava para morrer. Eita Deus, crendo ou não, gostando ou não gostando, a situação dele estava crítica. Ele estava à beira da morte. Irmão, eu não quero saber não, é a palavra que nos ensina, e a revelação aqui, ela é da palavra. Se não for para pregar, essa palavra é revelada pelo Espírito Santo, eu não prego. Querendo ou não querendo, ele estava à beira da morte. O negócio para ele não estava muito bom não. Meu Deus, ele crendo ou não, ele estava para morrer, essa é a realidade. E o rei de Israel então disse a Josafá, não havia eu te dito? Eu não te disse isso? Que nunca boa coisa profetizará ele a meu respeito? A não ser somente o que é mal? Está claro que Acabe entendeu perfeitamente o propósito da palavra de Micaías, ele entendeu tudo. Então disse ele, ouça, pois, a palavra do Senhor, eu vi o Senhor assentado em seu trono, e todo o exército dos céus estava junto com ele. A sua mão direita e a sua mão esquerda. Micaías teve uma visão do trono de Deus e dos acontecimentos. A Bíblia diz que dos acontecimentos ali, e ele agora, ele relata a ambos, tanto a Acabe quanto a Josafá, e disse, o Senhor, quem induzirá Acabe para que suba e venha a cair em Ramote Gileade, meu Deus do céu. E um dizia de uma maneira e outro dizia de outra maneira. E saiu então um espírito e ficou diante do Senhor e disse, eu o induzirei. Observe comigo, meu Deus, a hora vai embora. Observe comigo que um mau espírito, a Bíblia diz que aprendemos com isso, sabe por quê, irmão? E também com o que aprendemos, o que estamos ouvindo, nós temos que ter cuidado para Deus cumprir a palavra que tinha falado na boca de Micaías. Deus tinha que fazer alguma coisa. O espírito induziu ele a subir. E ele subiu. A Bíblia diz que o Senhor disse a ele, com que? E ele disse, eu sairei e serei na boca de todos os seus profetas um espírito de mentira. E disse, tu enganarás e também obterás intento, vai e faz assim. Aí começou, permita-me a expressão, o bombardeio de Satanás na vida de Acabe. Sabe, irmão, porque não deu credibilidade ao homem de Deus Micaías. E cada um que vinha e profetizava, cada um que vinha e dizia, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E terminou embaraçando e levaram ele. E sabe o que foi que ele ganhou?
céu. Ele ganhou, irmão, sabe o que, meu filho? Ele ganhou foi uma flecha que atravessou-lhe a costela, que pegou ele pela frente, saiu do outro lado. E ele estava disfarçado. E ninguém sabe de onde a flecha veio. O que se ouviu foi o grito: alguém me socorre, me tira daqui, que eu estou gravemente ferido. Ferida essa que nunca mais sarou. Eita, que Deus tremendo. Glória a Deus. Glória a Deus. O tema da mensagem de hoje é conhecendo a vontade de Deus, minha amada. Procure conhecer a vontade de Deus. Às vezes perdemos tempo com tanta coisa, pedindo a Deus isso, aquilo. Deus não sabe da nossa necessidade, sabe? É pecado pedir, pastor? Não. Não é pecado não. Peça, mas peça com decência. Ó, irmão, é importante pedir, eu peço a Deus. É difícil eu pedir algo a Deus. Ele sabe disso. Sabe? Mas ele conhece. Mas olha, eu paro, Deus, a história é essa daqui, tal. Sabe, irmão? Porque tem que contar o Deus grandão mesmo. Mas nós temos que ter cuidado. Você precisa conhecer a vontade de Deus para a sua vida, para o seu casamento. Eu há pouco tempo aconselhei uma certa pessoa, deixando bem claro, eu não sou a favor do divórcio, porque a Bíblia condena o divórcio, tá? Agora, cada caso é um caso, irmão. Cada caso é um caso, sabe? Eu não sou daqueles pastores rígidos que não olham para a história das pessoas com carinho. Eu olho com carinho, cada caso é um caso, né? Uma pessoa veio me pedir um conselho a respeito de uma situação que tinha acontecido e que ele sabia de onde tinha partido a situação. E foi muito difícil dar esse conselho a ele, principalmente quando eu entendi que ele me explicou, deixou bem claro para mim que ainda existia amor pela ex. Quando a ex mandou destruí-lo, matá-lo, mandou matar. Assim ele me disse. Tem prova e tudo. E mostrou, sabe, filmagem, mostrou tudo. E ele disse, eu ainda moro com outra pessoa, mas eu estava querendo me divorciar dela, porque não dá mais. Eu gosto, mas não dá mais. Ou eu tenho que ainda continuar. Porque um certo pastor disse que mesmo ela fazendo isso, ela continua sendo minha esposa. Não, continuar no papel, continua. Agora, se você quiser se aproximar, meu filho, da morte, aí você vai para cima, procure. Vá morar com ela de novo, você gosta dela. Eu disse, não, meu filho, eu dei o conselho que tem que dar, irmão. Sabe, o conselho que tem que dar. É porque assim, irmão, a vida, ela é curta. A vida é curta, nós temos que entender, nós temos que aprender, vamos conhecer qual é a vontade de Deus, para não se envolver com coisas que não é a vontade de Deus. E o Deus grandão está dizendo, procure conhecer a minha vontade, que você vai ser bem sucedido. Glória a Deus. Quantos que vivem dentro da igreja que não conhecem a vontade de Deus? A vontade de Deus, irmão. Conheça qual é a vontade de Deus. Conhecendo a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu conheço, eu sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu procuro a cada dia, Deus, é o que o Senhor quer mais de mim? Sabe? O que precisa acrescentar na minha vida, Deus? Tá bom o que eu estou fazendo, quer mais, eu posso dar mais, eu tenho condições de dar mais. O Senhor quer me usar em outra área? Qual é a outra área que o Senhor quer me usar? São coisas, irmãos, que nós temos que saber, irmão. Vamos seguir os bons exemplos, vamos seguir os homens de Deus que verdadeiramente têm vida no altar e que são verdadeiros instrumentos de Deus. Meu Deus. Oh, Espírito Santo do Deus grandão. O Espírito Santo de Deus, ele é poderoso para te abençoar. O Espírito Santo de Deus, ele te convida para uma nova experiência. Procura conhecer qual é a vontade de Deus. Acabe foi
ganhou uma flecha, passou entre as fivelas da couraça e o arrebentou. E quando a notícia chegou aonde Acabe estava, aonde Micaías estava, só Acabe gravemente foi ferido e morreu. Meu Deus, aí Micaías, ele ganhou muito mais respeito que já tinha. Não tem coisas que Deus lhe usa e alguém disse, olha aí, ó, Deus usou a irmã fulana. Um dia, irmão, escuta o que eu vou dizer a você. Eu fui para um certo lugar com tanto carinho e com tanto amor. Creia no que eu vou lhe dizer, creia. Eu acredito que eu já disse isso há um tempo atrás. Mas é importante falar novamente. Não cito o nome de ninguém. Acredite como existe Deus no céu. Ó, irmãos, Deus é Deus. Deus é Deus. Aleluia. O Espírito Santo me lembra agora que eu estava num determinado lugar, numa obra, fazendo uma obra com muito amor e carinho, sacrificando, deixando de comprar as coisas para dentro de casa. Quantas vezes que eu fiz isso e faço, se for preciso, Deus sabe, né? Quantas vezes que isso me aconteceu, por amor às vidas, à obra, e acredite que eu estava em um culto em um certo lugar, numa residência, e uma irmã que ninguém dava nada por ela. Sabe, eu queria um dia encontrar essa irmã. Talvez ela ficou sabendo, talvez não ficou sabendo. Irmãos, escute isso aqui, o que eu vou lhe dizer agora. Escute o que eu vou lhe dizer. Deus usou essa irmã para mim em profecia. Todos viram. Todos que estavam, viram e ouviram. E ela disse assim para mim, homem, o Senhor te trouxe para esta cidade, para este lugar, assim mesmo, diante de Deus. E ela disse, Deus usou ela dizendo assim, tu vais, meu Deus, eu chego a me arrepio. Ela disse assim, tu vais se deparar com o diabo, meu adversário, cara a cara neste lugar, mas eu serei contigo. Assim mesmo, creia que Deus falou assim. Irmão, não demorou muito não, e eu me deparei, viu? Meu Deus, não vou nem entrar no detalhe. E eu me deparei grande e foi quase que eu enlouqueço. E foi, pastor. Meu Deus do céu, irmão. Deus é Deus, Deus é grande. Deus é grande. Um dia eu tenho alegria, eu vou ter a alegria de achar, encontrar essa irmã. Ninguém dá nada por ela. Uma irmã provada, sabe, irmão? Só em olhar para ela para ver que ela era provada. Mas é uma verdadeira mulher de Deus. Aleluia! Aleluia! Meu Deus, meu Deus. Ela disse, tu vai se deparar cara a cara com o diabo, meu adversário, mas eu serei contigo, eu sou contigo. Foi tremendo, não demorou, me deparei, foi forte. Oh, glória a Deus. Eu vou encerrar a mensagem. Cadê os Micaías? Cadê os Micaías? Cadê os instrumentos que querem conhecer a vontade de Deus? Meu Deus do céu. Oh, Espírito Santo, eu te amo, Jesus, eu amo a tua palavra, eu amo a tua obra. Oh, como Deus é bom, como Deus é tremendo, Deus é fiel. Ele te sonda, te conhece, te vê, te contempla, sabe aonde é a tua dor, sabe o que tu estás passando, Ele vai te ajudar, Ele vai verdadeiramente te socorrer. Procura conhecer. O tema da mensagem de hoje, a hora não permite eu ir além. Vou parar por aqui. Mas procura conhecer a vontade de Deus para a tua vida. Quantas coisas, irmão. Quantas vezes que o Senhor diz, não é da minha vontade você. Não tem lugar que nós chegamos. O Senhor diz, olha, filho, sai daqui, meu filho. Vai embora. Meu filho, não é da minha vontade você estar aqui. Deus fala com cada um de uma maneira diferente, né? Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu vou encerrar a mensagem porque a hora está pedindo, irmão.
Mas o tema da mensagem hoje para você. Acabe não quis, não valorizou, não respeitou quem conhecia a vontade de Deus, que era Micaías. O tema da mensagem hoje é conhecendo a vontade de Deus. É o princípio. Se você conhecer a vontade de Deus, as demais coisas vão chegar na tua vida de uma maneira natural, forte, rápida. Meu Deus do céu. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Daquele dia em diante, que chegou a notícia que Acabe já não estava mais com vida, Micaías ganhou total respeito do povo, da cidade. As pessoas iam procurar ele para saber a respeito do que ia acontecer, como a mulher de Jeroboão, não é que Jeroboão mandou ela se disfarçar e ir ao encontro dele saber a respeito do menino que estava doente, se ia viver, o que ia acontecer com o menino. E quando ela chegou lá, disfarçada, ela disse, por que te disfarça, mulher de Jeroboão? Volta, eu tenho duras novas, volta lá. Quando tu colocar o pé na cidade, o menino morre. E não aconteceu diferente, não. Ela voltou, colocou lá a planta do pé na entrada da cidade, o menino partiu. Micaías, um grande profeta, conheceu a vontade de Deus. Receba essa mensagem. O tema é conhecendo a vontade de Deus. Ministro esta palavra para o Brasil e o mundo. Quem não gostar que coma menos. Ministro no nome daquele que nunca pecou. O nome dele é Jesus. E se você deseja receber uma mensagem todos os dias ou uma oração, DDD 81 99644 4777. DDD 81 99644 4777.